Olá, povo de Deus, voltando mais uma vez aqui para gravar mais um vídeo da parte do Senhor para os nossos corações. Hoje eu vou ler uma palavra que se encontra em Provérbios 2. Vamos estudar comigo? Provérbios 2 nos fala: Meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclinas o coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e levantares a tua voz por entendimento, se o buscares com quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham na integridade, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará. Essa palavra, eu estava meditando nela ontem e ela me chamou muito a atenção, ela falou muito forte ao meu coração. E eu decidi fazer esse vídeo para passar um pouco do livro de Provérbios, porque eu acredito que muitas das pessoas que vejam os meus vídeos não são evangélicos, não conheçam muito da Bíblia, e é mais ou menos direcionado para esse público, os meus vídeos não são sim para pessoas evangélicas, mas eu acredito que estou alcançando um alvo, um público que não é evangélico. Então essa palavra está na Bíblia, mas ela fala para qualquer pessoa que queira ter entendimento, que queira ter sabedoria, Aqui no 1 fala: meu filho, se aceitares as minhas palavras, porque muitas vezes a gente não aceita conselho, A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Então, conselho é para quem aceita. Muitas vezes alguém até fala para nós, Mas a gente não segue, a gente não aceita, a gente não quer dar ouvidos, No 2 diz, para que faças o teu ouvido atento e a sabedoria e inclines o coração. Ou seja, o ouvido tem que estar atento e o coração inclinado para aceitar. Foi bem isso que eu acabei de falar, Porque muitas vezes a gente até recebe conselhos, mas a gente não segue, não quer ouvir, não está com o coração inclinado, para receber. O 3 diz, sim, se clamares por discernimento e levantares a tua voz para o entendimento, A gente devemos pedir sabedoria, Aqui fala assim, para a gente levantar a voz, ou seja, eu entendo como a gente pedir para o Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá sabedoria sim. Eu gosto muito, dessa questão de pedir sabedoria para o Senhor. Em todas as minhas orações eu procuro pedir sabedoria, entendimento, discernimento, estratégia, que o Senhor, Ele nos dá sim. A palavra do Senhor diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, E aqui no 4 diz, se o buscares como quem busca prata e procuras como quem procura tesouros escondidos, O 5 diz, então entenderás o temor do Senhor e o acharás o conhecimento de Deus, Porque antes de tudo se formar, o conhecimento já existia, o conhecimento, caminhava com o Senhor, o conhecimento vem da parte do Senhor, Esse livro de Provérbios, a maioria dos provérbios foi Salomão quem escreveu, E a gente tem aqui mais uma passagem, só para reforçar o nosso vídeo, está em 2 Crônicas 1:7, que diz, Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que te dê. O 10 diz: dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa conduzir este povo, pois quem poderá julgar este povo, que é tão grande?
E a palavra do Senhor diz no 11, né? Então Deus disse a Salomão: visto que é isto que tens no coração, e não pedes riquezas, bens, honra, nem a morte dos inimigos, nem pedisses longevidade, mas pedisses sabedoria para ti e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. O 12 diz: receberás sabedoria e conhecimento. O 12 só a parte A do versículo, né? Então foi o Senhor quem deu a sabedoria a Salomão. Esse livro de provérbios, ele contém, né, vários provérbios para orientar, né? Para orientar homens, jovens, crianças, né? Para todo tipo de entendimento, né? Para casal, sobre finanças, tem vários provérbios. E aí a gente voltando aqui, né, no 6, né? Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. O Senhor, ele deu a sabedoria a Salomão e a gente, se a gente buscar, o Senhor ele dá para nós, né? Ele dá nos dias de hoje também. A questão é que hoje em dia as pessoas não pedem, né, mais sabedoria para o Senhor, vão decidindo por sua própria conta, né? A gente acontece algum fato e a gente já fala, como que eu resolvo isso, né? E já vai para cima, ninguém ora mais, ninguém pede mais entendimento, ninguém pede mais estratégia, sabedoria, nada disso. E a gente tem que lembrar, né, que a gente pode contar com o Senhor sim para todas as nossas questões da nossa vida, né? O Senhor tem falado comigo. Ontem mesmo eu estava apresentando uma questão diante do Senhor e hoje de manhã eu estava na consagração e o Senhor me respondeu lindamente. Eu fico encantada, né? Quando o Senhor ele me responde claramente e eu vejo que o Senhor ele caminha com a gente e ele, se você fizer algum tipo de questionamento para o Senhor e você esperar a voz dele, você estiver atento à voz do Senhor, ele fala conosco sim, ele nos instrui, ele nos orienta, ele caminha conosco. É surpreendente o nosso Deus. Nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente, né? Mas voltando aqui ao nosso tema, o 7, né? Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham na integridade, né? Porque o Senhor daria sabedoria para quem não é íntegro, né? Você até tem a sabedoria, mas você não tem integridade. De que te serve? Né? Você vai usar para quê? Para o mal? Né? Então, o Senhor dá sim, mas primeiro Ele quer saber o que tem no nosso coração. Né? Para que vamos usar? Muitas vezes eu peço para o Senhor, né? Eu falo algumas questões para o Senhor que eu quero ajudar as pessoas, né? Que eu até já cheguei a comentar, né, que eu queria fazer faculdade de psicologia, mas não para a parte financeira, mas para ajudar mesmo, né, com todas essas questões aí do dia a dia, né, a gente está vendo tanta gente com problema, né, psiquiátrico, psicológico, né, e o Senhor, ele tem me dado, o meu trabalho é muito de conversar com as mulheres, né? E eu vejo que numa simples conversa elas saem com uma mente, né, um pouco mais aberta, elas saem mais animadas. Eu gosto muito, né? Porque nem sempre tudo se resolve, né, com dinheiro, com briga, com discussão, né, com você ir fazer, não. Às vezes você dá só uma palavra, né, uma conversa, uma hora ali de conversa e a pessoa já sai com outra mentalidade, né? Já sai mais tranquila, já, né, vê que não há muitas vezes aquela forma de pensar não é a mais correta, né? Porque eu tenho a minha visão, a minha verdade ela não é única, né? Porque muitas vezes a pessoa acredita em uma questão e acha que a verdade dela é única e muitas vezes o Senhor vai nos mostrando, né? Vai nos direcionando. E a gente vai por meio, muitas vezes, de sabedoria, né? Porque muitas vezes a gente precisa de sabedoria, sim. Nem tudo se resolve com dinheiro, com questões, enfim. Mas voltando aqui no 10, né? Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. Eu acredito que a sabedoria é como um dom, né? Deus não dá a qualquer um. Porque dependendo da pessoa vai usar para o mal ou nem vai usar, né?
porque você até tem, mas de que forma você vai usar? Deus, ele costuma dar um pouco, né? E daí ele vai vendo de que forma você está usando. E a partir disso ele pode te dando mais e mais, mas vai dependendo, né, da forma com que a gente usa. Voltando aqui, o 11. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará, né? Se a gente tiver o conhecimento, a gente vai saber se desviar do mal, né? A gente vai saber, né, fechar a boca na hora certa, a gente vai fugir muitas vezes da aparência do mal, né? Que o inimigo ele se levanta, às vezes a gente precisa ter sabedoria para lidar com algumas questões, né? Eu estava falando do livro de Provérbios, eu vou citar alguns provérbios que me chamou bastante atenção, né? Alguns poucos. O 3:27, que diz: não negues o bem a quem tem direito, se estiver em teu poder, faça-o. Então, se o Senhor vê que você tem condições e você faz o bem, o Senhor vai te abençoar. O 8:12, eu marquei aqui alguns pra gente meditar. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, tenho o conhecimento e o discernimento. O 11:14. Quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aqui eu entendo que a gente deve pedir conselhos, né? A gente não deve agir só pela nossa imaturidade, porque muitas vezes, independente de idade, não temos experiências com algumas situações, né? Então é bom que a gente vá, né, se aconselhar com pessoas, mas que tenham sabedoria, né? Que tenham bom senso, porque às vezes também se aconselhar com quem não tem também não vai ajudar muito, né? Você vai pedir uma ajuda e vai voltar mais confuso do que você já estava. Eu fui criada com a minha avó e a minha avó ela gostava muito de dar conselhos. E hoje em dia a gente quase não vê mais isso. E eu estava meditando ontem nessa palavra e me chamou muita atenção e fui me lembrando, né, de algumas coisas que aconteceram, né? Quando a gente era criança, a minha avó ela gostava muito de aconselhar e era muito gostoso. Porque hoje eu lembro, né, dos conselhos dela, de algumas das coisas, muitas, né? Algumas de muitas que ela falava. E é fascinante, né? Conselho, ele é melhor que dinheiro. Porque muitas vezes tira de enrascada, né? De mal-estar, né? É maravilhoso. O 17, né? O 11:17 diz, né? Voltando aqui. O homem bondoso faz bem à sua vida, mas o cruel faz mal a si mesmo. Porque muitas vezes, por mais que a gente ache que está fazendo maldade para os outros, no final, a nossa recompensa, né? É a lei da semeadura, a gente vai plantando, uma hora a gente colhe, né? A gente pensa, tô fazendo mal só pra ele, só pra ela, mas no final é pra gente mesmo. Então, fiquem com essa palavra. Hoje o Senhor tocou no meu coração para falar do livro de Provérbios. Eu estou lendo a Bíblia, estou no livro de Provérbios, estou gostando bastante. Convido você a ler também a palavra de Deus. Deus te abençoe, fique na paz, fique com Deus.